Muito prazer, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui neste canal. Meu nome é Guilherme Angra, sou terapeuta e escritor. E na aula de hoje eu gostaria de falar de uma das coisas mais importantes para este homem que vos fala semanalmente, que é sobre personalidade, tá? O título da aula tá ali, né? A pior forma de viver é ser amado pelo que você não é. Esse título, esta frase, eu me inspirei, claro, nesse homem aqui, Olavo de Carvalho, que dizia que a pior forma de solidão é ser amado pelo que você não é. Eu só mudei ali, né, a solidão por viver, né? A pior forma de viver é ser amado pelo que você não é. Por que, Guilherme? Por que a pior forma de viver é ser amado pelo que você não é? Porque basicamente quem você é está ali a tua personalidade. A personalidade é o que você tem no eu material, tá? Por exemplo, se eu tivesse que definir personalidade, eu poderia definir como a expressão material do eu substancial. Eu sei que ficou muito abstrato, a gente vai se aprofundar mais nisso depois, tá? O fato é que eu vou usar aqui nessa aula hoje um episódio específico da série Black Mirror. Black Mirror, uma série que traz ali o que as tecnologias podem, os problemas que as tecnologias podem causar na humanidade, e ela escancara isso de uma maneira às vezes meio cruel, meio cômica, mas é interessante, tá? Então esse episódio é muito bom, tá? O episódio primeiro da terceira temporada. Guilherme, mas daí vou ter que assistir a primeira temporada, a segunda temporada. Não. Cada episódio de Black Mirror é uma história com início, meio e fim, tá? Com enredos específicos, personagens específicos, então tu não precisa assistir toda a série. Tá bom? É só assistir esse episódio, vai lá, assiste se você não assistiu e volta aqui, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje esse episódio, tá? Por que tem tudo a ver? Porque nesse episódio mostra ali uma sociedade na qual as pessoas estão sempre vivendo para agradar. Por quê? Porque ali as pessoas elas têm notas, vai de 0 a 5, né? Então tu tem uma rede social universal e nessa rede social todo mundo fica se dando nota. Entende? E aí que tem nota mais próxima de 5, tem mais possibilidades de trabalho, de, sei lá, financiamento, de relacionamento, de lugares. Quem tem notas muito baixas não tem muito isso, entendeu? Então a sociedade é uma sociedade que sempre tem que estar fingindo o tempo todo para não desagradar ninguém, porque eu preciso ser validado por todo mundo. E aí você começa até a encontrar uma similaridade com nós, com a nossa sociedade hoje, com a internet, com as redes sociais. Né? As pessoas hoje, com certeza, elas estão muito mais dentro desse negócio de ser validado por todos os miseráveis da Terra do que antigamente. Porque antigamente eu tinha uma limitação nessa questão social. Né? Imagina, você nascer numa cidade pequena do interior, num lugar que não tinha internet nem televisão. Pô, o teu meio era limitado pra caramba, entendeu? Então você conseguia expandir a tua personalidade. Você não tinha tanta vergonha, vou ter que fingir ser alguém. Não. Hoje, não. Hoje você posta uma foto, posta um story e daqui a pouco, né, já tem aí mais de 100 visualizações, sei lá, 200, 300. E isso naturalmente faz você querer ser aceito por todas essas pessoas, faz você querer ser bem visto por todo mundo, faz você começar a ter que fingir coisas o tempo todo, falsificar a tua personalidade o tempo todo. Porque vamos lá, o que há de mais forte num ser humano? Goethe já dizia, a maior força que existe é a personalidade. É a personalidade. Por que a personalidade? Porque é a personalidade que individualiza um ser humano, que torna aquele ser humano, aquela expressão material no mundo, algo único. Só que hoje o que a gente vê é o quê? Uma massa amorfa. Uma massa amorfa. Por quê? Porque tá todo mundo fingindo o tempo todo. Fora o fato que hoje nós temos também toda essa questão de politicamente correto, você não pode mais brincar com certas coisas, né? Você tem que andar sempre na linha. Enfim, tem tudo isso aí também, né? E também tem a questão da internet, claro, né? Tá todo mundo ali olhando você e você olhando todo mundo, e aí começa toda essa questão de comparação. Mas o fato é que esse episódio, ele demonstra com uma certa maestria o que acaba acontecendo numa realidade onde todo mundo tem que ser agradável o tempo todo, onde todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, onde todo mundo, né, não pode
Não pode correr um risco em estar uma piada, numa opinião. O que acaba acontecendo? Todo mundo se torna igual. Vocês vão assistir, vocês vão ver, todo mundo é igual. As roupas são iguais, aqueles tons, percebam os tons das roupas, as cores dos ambientes, é tudo meio pastel, assim, é tudo um negócio, não tem vida, não tem vigor, é todo mundo meio igual, as casas são iguais, os carros são iguais, não tem força de personalidade, não tem ninguém interessante naquela série. Talvez as duas pessoas mais interessantes da série é o irmão da personagem principal, que é o Ryan, né? Que ele é meio foda-se, que se foda. E a Susan, que é a caminhoneira, que pra mim é a personagem mais legal de todo o episódio, assim. Por que é a mais legal? Porque é a mais interessante. Por que é a mais interessante? Porque ela é mais sincera. E esse é um ponto crucial da questão da personalidade. Quando o Olavo diz, né, que a pior forma de solidão é ser amado pelo que você não é porque tudo ali é uma mentira. Você que se coloca no mundo como uma mentira, como uma pose ambulante, como um falsário, como diz Nelson Rodrigues. E as pessoas que começam ali ou a fingir que gostam de você, ou gostam de verdade daquela pose, tudo é uma mentira. Você e as pessoas que estão, entre aspas, te amando. Porque falta sinceridade. E por que nós temos dificuldade, né, de sermos sinceros? Porque nós queremos validação do meio. E quanto mais eu sou sincero, é claro que algumas pessoas vão ficar, mas muitas vão embora. Porque isso é o normal da vida, na verdade. Só que com a internet, com o nosso mundo hoje completamente online, onde estamos sempre expostos, a gente começa a ficar maluco por validação do meio. Por curtidas de foto, por, sei lá, pessoas me validando nos stories, entendeu? A gente começa a se comparar demais. A gente começa a comparar nós mesmos com nós mesmos também ali, sabe? Essa foto foi bem curtida, essa foto não foi tão bem curtida. Pô, que nem quantas vezes eu já postei um texto que, na minha visão, tava muito bom e poucas pessoas curtiram. Só que, graças a Deus, eu consegui conter esse egozinho, né? E deixar o texto ali, foda-se. Porque eu sei que tá bom. Por quê? Porque eu sei que esse negócio aqui é sincero. Tá tudo bem. Como eu já recebi no consultório, por exemplo, principalmente isso acontece muito com mulher, né? A menina, ela vai lá, ela tira uma foto e ela gosta da foto e ela posta a foto. Só que a foto não dá muita curtida. Ou, sei lá, o algoritmo não alcançou as pessoas realmente, talvez a maioria não gostou mesmo. Então o que ela faz? Ela exclui a foto. Mas percebam, a sinceridade do coração dela era: eu gostei da foto. Ou eu gostei do texto, no meu caso. Ah, mas eu vou excluir porque não agradou a plateia. Olha a merda de hoje, meus caros. E aí, preparando essa aula aqui, eu tive uma reflexão muito importante, cara. Foi me veio assim. Isso aí é Espírito Santo, pô, só pode. Que é o seguinte: a falta de personalidade que começa em você, ela vai se espalhando ao seu redor. Inclusive para as coisas materiais. Então, quanto mais nós temos numa sociedade pessoas falsárias, pessoas que fingem o tempo todo, pessoas que só querem agradar o tempo todo, os ambientes também começam a ficar assim, blasé, aquele tom meio pastel. Então, por exemplo, vamos lá. Arquitetura. Vamos lá, vamos começar por aqui. A arquitetura de hoje. Eu vou deixar uma foto aqui do lado para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, aqui em cima, vocês vão ver o que ali, ó? Uma arquitetura pessoal, que tem uma certa personalidade. Você consegue ver os lugares que ela vem, quais são as inspirações, entendeu? Os detalhes, né? Há diferenças aqui, nessas fotos de cima, nas construções de cima. Agora, aqui embaixo, todas iguais. Em qualquer lugar do país, todas as casas começam a ficar assim, ó, com essa arquitetura feia, linhas retas, casas parecendo uma caixa de sapato. Isso acontece por quê? Porque as pessoas estão ficando sem personalidade, sem individualidade, com medo de desagradar. Então percebam, é claro, assim, fica um negócio amorfo, assim, ou tudo é a mesma forma. Eu não consigo mais diferenciar as coisas agora. Eu acho que eu já falei essa história pra vocês aqui, mas eu repito ela. Quando eu e minha esposa a gente foi construir a nossa casa, a nossa arquiteta, na época, o primeiro modelo de casa que ela nos trouxe é o modelo desses aqui de baixo, assim, as casinhas tudo igual, sabe?
essas casas que você encontra em cada esquina. Tanto de pessoas classe média quanto de pessoas muito ricas. Porque, claro, a classe média vai imitar as classes ricas também, né? Então os ricos vão lá e constroem essas mansões que parecem umas caixas de sapato gigante. Pô, eu acho essas linhas retas, eu acho horrível, eu acho terrível essas casas. Aí a classe média, tem um dinheirinho, vamos fazer uma casinha também que nem a do cara rico ali. Quando a gente foi construir, a nossa arquiteta trouxe um modelo assim, sabe, de casa. Eu falei, não, eu quero uma casa normal. Eu quero uma casa com mais da nossa cara. Eu quero uma casa principalmente com um telhado, né, apontado para o céu. Né, um telhado assim, telhado de casa mesmo. O que faz uma casa ser uma casa. Ah, mas vai sair mais caro, vai demorar mais. Não me importo. Não me importo. Pago mais. Demora mais. Daí na obra inteira, minha esposa. O teu telhado tá demorando um monte. O teu telhado é mais caro. Mas depois que ficou pronto, hoje ela me agradece. Ela fala, pô, ficou bonito mesmo, hein? E alguns detalhes que eu consegui ver ainda, né, pra mudar na casa, assim, também fazem diferença, entendeu? Porque deixam a casa com uma pessoalidade, com a cara de quem vai morar também. Então percebam que esta falta de personalidade, ela vai se espalhando para tudo. Então tudo começa a ficar aquela coisa insossa. Insosso quer dizer o quê? Sem sal. Aproveitando essa questão de casa, né, de arquitetura, quando eu conheci a minha esposa, a gente foi certa vez numa casa de uma ex-amiga dela que era muito rica. E ela me convidou, vamos lá, eles vão fazer lá um negocinho, jogar carta e tal. E beleza, daí a gente foi. Aí nós chegamos lá, tipo, aquela mansão, né? Uma mansão gigantesca, monumental, assim. Só que, de novo, é casa, né? Caixa de sapato. Só que muito grande, aquelas portas gigantes que, sei lá, passa um T-Rex. Passa um T-Rex na porta, tão grande que aquelas portas, né? Eu entrei naquela casa, aquela coisa fria, cara. Aquela coisa... Tudo bem, né? As pedras, aquelas mármores, aquele piso, né? Enfim, muito bonito e tal, mas vazio, assim, sabe? Um negócio meio... Cara, tu sentia, não tem... Parece que não mora gente aqui. Sei lá, essa casa aqui é pra morar quem? Formiga? Sei lá, um robô? Não sei. E as pessoas que estavam ali, essa amiga da minha namorada, da minha esposa na época, né? Eram pessoas, obviamente, filhas de pais ricos, pais muito ricos. E tu percebia que elas não davam valor nenhum também para aquilo ali. Porque sempre tiveram tudo muito fácil. Então aquele ambiente, ele respondia à personalidade daquelas pessoas. Era um ambiente frio, insosso. Então, por mais que, custou milhões, aquela casa custou com certeza mais de 3 milhões. Fácil. Tinha uma piscinona no fundo e tal. Mas não tinha vida. Não tinha pessoalidade na casa. Tipo, como o cara de certo tinha muito dinheiro, né? O pai da menina. Contratou uma arquiteta da moda. Eu tenho dinheiro, pega as melhores pedras que tem, papapá, faz isso, aquilo, bom, monta a casa. Não teve aquela pessoalidade com a casa. Sabe? Não teve aquele contato real com a casa. Que nem quando eu e minha esposa a gente foi construir a nossa casa aqui. A gente participou de cada coisa. De cada momento da obra. A gente vinha aqui todos os dias. Pra ver como é que tava ficando. A gente se abraçava, sabe? A gente mas não deu certo hoje. O pedreiro errou aqui, vamos... Sabe? Eu tava sempre envolvido com a coisa. Desde o começo. Né? Eu lembro de uma cena quando eles começaram a subir as paredes aqui. A gente sei lá, veio aqui olhar. A gente tava aqui no meio do corredor, tem um corredor aqui do lado. E a gente se abraçou assim, sabe? Amor, nossa casa, olha só, a nossa casa, com a nossa cara. Entendeu? Ou seja, já colocando uma história nessa obra, nessa construção. E é algo que essas pessoas, por exemplo, principalmente pessoas mais ricas, não fazem, porque talvez também não tenham tempo e também estão com pressa de ganhar mais dinheiro e não dão atenção para aquelas experiências. E a coisa fica insossa. Então o cara pode ter uma casa de, sei lá, 5 milhões, uma mansão de 5 milhões e não ter vida. Apesar das pedras de mármore serem bonitas, mas não tem personalidade, então fica um negócio insosso. No fundo, parece que até fica meio feio, assim, sabe? Por exemplo, eu sempre ouvi dos meus amigos, quando eu morava na casa da minha mãe. Quem me acompanha há tempo sabe, né? Que quando eu vou lá visitar minha mãe, eu posto às vezes as fotos do lugar. É uma casa simplíssima, cara. Um gramadão na frente, casinha de tijolo, né? Garagem de madeira. É uma casa muito simples. Mas, como é que minha mãe fala? Aqui tem harã.
Ela usa essa palavra harã. O que é o harã no fundo da casa? É porque ali moram pessoas de carne e osso. Ali moram pessoas que amam aquele lugar, que depositam amor naquele lugar, que depositam pessoalidade naquele lugar. Então deixa aquilo magistral, bonito, por mais simples que seja. Então quando a gente vai lá visitar meus pais, cara, é maravilhoso. É um lugar totalmente acolhedor, bonito, pessoal. Quando meus amigos iam lá, era sempre essa sensação também que eles tinham. Era muito bom estar lá, por mais que, né, era uma casa simplíssima. Não tinha os confortos, às vezes, que os meus amigos tinham na casa deles. Porque tinha harã, tinha pessoalidade, tinha uma força de personalidade, tanto do meu pai quanto da minha mãe para aquele lugar. Porque eles deram valor para aquela experiência. E esse é um ponto também que, às vezes, eu começo a refletir, sabe? No nosso mundo de hoje, as pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro, às vezes elas têm espírito de porco. Real mesmo. Elas estão apressadas e elas só pensam em ganhar mais dinheiro. Elas não estão mais olhando, elas não conseguem mais contemplar a vida. Elas não conseguem mais enxergar o extraordinário no ordinário. Então tudo envolve dinheiro, tudo é isso, entendeu? Não, que nem esse tempo atrás também. A gente foi na casa de um médico. E tu chega na casa, é um casão também. Mas sabe que tu olha pra parede, aí tem aqueles quadros. E são quadros que tu vê que a pessoa ela só pegou aqueles quadros porque, sei lá, porque tá na moda. Ah, combinou aqui com as cores da casa, comprei os quadros. Tipo, não tem uma história aquele quadro. Não é tipo, caralho, é um quadro de tal fulano porque isso marcou a minha vida e tal. Não. É só pra colorir o ambiente, entendeu? Não tem história, não tem pessoalidade. Que nem esses tempos atrás também, a minha esposa, a gente foi num consultório médico também, um médico caro, inclusive, essa questão. A gente foi numa clínica de fertilidade. E aí, o que me incomodou naquele consultório, porque tava tudo lá, mesa de mármore, aqueles LED embaixo, sabe? O que me incomodou é que atrás do médico, né, tinha umas plantas, só que eram tudo planta de plástico. Planta de plástico. Falei, pô, cara, se é pra botar planta de plástico, tu não bota nada. Artificial. Tudo artificial. Essa é uma boa palavra também pra definir essa galera. Tudo artificial. Tudo montadinho demais. Que nem o episódio de Black Mirror. Tudo montadinho demais. Tons pastéis. Então, às vezes, refletindo um pouco sobre essa questão da questão do dinheiro também, às vezes a falta de esse excesso de dinheiro em algumas famílias, eles geram uma vida sem significado. Por quê? Porque a atenção dessas pessoas começa a ficar comprometida. Por quê? Porque elas não dão mais valor às experiências. Então, se eu tenho muito dinheiro, tenho milhões para construir uma casa, eu pago uma arquiteta aqui, ela monta o projeto, gostei, manda fazer. Não tem um esforço, é que nem jogar GTA San Andreas com todos os macetes lá. Arma infinita, dinheiro infinito, o jogo perde a graça, porra. Guilherme, então tu tá falando que pra eu ter uma personalidade, pra eu, sei lá, realmente ser alguém de verdade, eu tenho que ser pobre e fudido? Não! Não, também não é por aí. Mas tem uma relação nesse negócio, né? Que nem assim, bom, isso é bíblico, né, cara? Os ricos terão mais dificuldade de entrar no céu, porra. Por quê? Porque quanto mais dinheiro tu tem, mais meios tu tem, inclusive mais meios de se corromper, mais meios de não conseguir contemplar a realidade. Mais meio de se tornar um materialista pra cacete. Então tem uma relação concreta aí. Só que não também. É o que eu falei, é óbvio que não é porque você é rico que você não pode ter uma personalidade pessoal, e não é porque você é pobre que você vai ter uma personalidade foda. Né? Uma coisa não tem a ver com a outra. Inclusive, hoje, com acesso à internet, a smartphone, tu vê um monte de gente mais pobre ou classe média também jogando a vida no lixo. É o que eu falei antes. Hoje está todo mundo dentro da rede social, dentro desse mundo da validação. Tá todo mundo dentro desse mundo. Então tá todo mundo, às vezes, meio de plástico. Pobres, classe média e gente rica. Tá todo mundo nessa massa amorfa. Sem forma, sem pessoalidade. Mas, né, voltando então ao episódio, meus caros. Desde a primeira cena já mostra a Lacey, acho que é Lacey o nome dela. Lacey, sei lá. Ela correndo assim no comecinho do episódio. Aí tu olha assim, aqueles gramadinhos muito bem cortadinhos, tudo muito bonitinho, as casinhas todas iguais. E ela correndo assim na rua.
E é óbvio que ela tá correndo na rua, mas ela tá com fone de ouvido e ela tá olhando pro celular. Ela corre olhando pro celular e vendo aquela rede social universal deles ali. Aí depois tem uma cena dela na frente do espelho. Cara, essa cena ficou muito icônica pra mim, assim. Ela fingindo sorrisos, assim, sabe? Treinando sorriso, entendeu? Porque ela tem que fingir, ela tem que ser uma pessoa agradável pra todo mundo, sabe? As conversas, as poucas conversas que se tem ao longo do episódio são conversas que não levam a nada. Que, sei lá, dois computadores poderiam ter essas conversas. Então tem aquela cena que ela se encontra no elevador com uma outra mulher lá. E aquele diálogo assim: Oi, tudo bem? Tudo? Ai, você trabalhar, papapá, papapá. Tipo um fingimento completo, entendeu? E também tem essa questão que quem tem nota baixa, quem começa a ter nota baixa, as pessoas com notas mais altas começam a excluir essas pessoas de nota mais baixa, sabe? Então ficam meio que pessoas renegadas, assim. E normalmente, quem que tem nota baixa? São as pessoas mais interessantes da série. Uma é o que eu falei antes, é o irmão dela, que é o Ryan, né? E a outra, principalmente, é a caminhoneira, né? A Susan. Acho que é Susan. E ela fala pra Lacey, né? Que ela abandonou essa vida de fingimento, essa vida que não leva a nada. E ela é a mais interessante do episódio. Outra coisa também que é bem nítido nesse episódio é as pessoas, quando elas estão nos lugares, nos ambientes, e elas estão próximas fisicamente, elas não conversam. Elas não se olham. Por quê? Porque elas estão no celular. Porra, isso acontece hoje, entendeu? Isso acontece em todo lugar. Certa feita, num aniversário de casamento, acho que foi no segundo ano que nós fizemos aniversário de casamento, eu levei a minha esposa pra jantar num lugar, num restaurante bom, assim. E chegamos lá, um lugar muito bonito, um ambiente muito agradável. Aí nos sentamos à mesa lá. E aí começamos a tomar um vinho, conversar e tal. E aí, cara, teve um momento que eu olhei pro lado, né, o restaurante estava cheio. E os casais que estavam ali, isso me marcou muito também. 90%, a grande maioria deles, eles não se olhavam, meus caros. Cada um pegava o seu celular, um em cada lado da mesa, e eles ficavam no seu celular. Se falavam pouquíssimo, não se olhavam nada. Vocês entendem? Ou seja, o que eles estão fazendo com a vida deles? Jogando a sua vida no lixo, jogando aquela experiência única, aquela realidade concreta no lixo. Eles não estão de olhos abertos olhando as coisas que estavam acontecendo ali. Como é que uma pessoa dessa vai enxergar o milagre da existência? Eu falei sobre o milagre da existência na quarta-feira passada no Sempre um Trecho, né? Eu vou deixar o card aqui para quem quiser assistir. A pessoa não vai enxergar, porque ela tá cega. Ela tá ali, ó, naquela vida de estímulos da internet, apressada e perdendo a experiência, né? Perdendo a experiência real. E ao longo desse episódio, o que tu percebe? Que a Lacey, ela tem que ir até um casamento de uma amiga de infância dela. E essa amiga de infância dela, que eu acho que é a Naomi, o nome da amiga, a Naomi e o Paul, eles vão casar e eles convidam a tal da Lacey pro casamento. E esse casal, cara, essa Naomi e esse Paul, eles são os legítimos casais que tu encontra, sei lá, nessas baladas chiques, sabe? Sabe essas baladas que misturam rave com restaurante e tudo é muito caro. Aí tu chega lá e tem aquelas patricinhas com tatuagem de mandala, de flor, sabe? Essas coisas assim. Aí os caras com aquelas tatuagens tribal no braço. O casal é o playboy e a patricinha, assim, sabe? Enfim, ela é convidada para esse casamento e ela vai até esse casamento. E nessa ida até o casamento, ela vai tendo muito azar. Então ela vai perdendo pontos. E quando ela chega próxima do casamento, a nota dela, que estava 4.2, fica, sei lá, menos de 2. E aí essa Naomi, que obviamente não é amiga de verdade, já fala pra ela, não precisa vir. Não precisa vir, tua nota tá muito baixa. Isso vai pegar mal com os convidados aqui, então você não apareça aqui. Não venha. E aí, a Lacey encara, não, eu vou ir, foda-se. E vai. E essa cena é muito boa, essa cena final desse episódio. Porque ela tá toda suja, ela teve que atravessar um banhado lá pra chegar, pra conseguir despistar dos guardas, e ela chega nesse casamento, e tá todos os convidados,
né, naquele casamento montadinho, que é os casamentos da modernidade, né? Aqueles tons pastéis, todo mundo, ai, que legal, papapá. Ela chega toda suja assim, e todo mundo olha pra ela, né? Aquela pessoa com nota 1. E aí ela pega o microfone lá na mão e ela começa a fazer um discurso. Que ela já ia fazer um discurso, né, pra Naomi, mas ela muda o discurso na hora ali. Ela começa a contar um pouco da história e ela começa a ser sincera naquele discurso. Ela fala que aquela Naomi trepou com o ex-namorado dela. Enfim, só que no final das contas, eles prendem a Lacey. E aí a cena final, né, tá ela numa prisão. E aí numa cela tá ela e na outra cela tem um negão. Eles se olham assim e eles começam a se xingar. Mas é um xingamento meio cômico, assim, sabe? E aí tu vê, né, que pela primeira vez na vida daquelas pessoas, elas estão conseguindo ser sinceras, assim, sabe? Falar, botar pra fora, quase como uma certa catarse. Quer dizer, eu vivi uma vida inteira nessa sociedade politicamente correta, que eu tinha que sempre manter o decoro, papapá, não sei o quê. E agora eu estou aqui, eu estou fodida. Eu estou com a nota 0 e agora dane-se. Agora eu vou falar o que eu estou vendo. Ou seja, o que aconteceu com a Susan, a caminhoneira, entendeu? Então, toda essa reflexão que eu trouxe é justamente para apontar para a questão principal. Poucas coisas são tão excelsas nesta vida quanto você ser amado pelo que você é. Quanto você conseguir construir uma personalidade pessoal, única, individual. E a modernidade, meus caros, é uma máquina de destruir personalidades, tá? Principalmente porque quem tem o poder hoje, as pessoas que têm meios de ação, que têm mais dinheiro, que estão mais, digamos, por cima da carne seca na sociedade, são pessoas com espírito baixo, com espírito de porco. Entende? A começar pela arquitetura, músicas ruins, né? Os artistas hoje são todos iguais, músicas sem alma, músicas sem pessoalidade, música só pra vender, só pra... bota uma música aí que pegue pro povão e manda bala. Livros feitos para a pressa do mundo. Sabe, livrinho de autoajuda, checklist barato, ninguém mais lê um grande romance, ninguém mais lê um clássico, ninguém mais se aprofunda em nada. Tá todo mundo com pressa e com uma vontade absurda de agradar. É óbvio que essas pessoas, elas se tornarão este ser da frase do Olavo. Serão pessoas que serão amadas pelo que elas não são. E isso é terrível para qualquer ser humano. Não quero isso para vocês. Não quero isso pra mim. Então é isso. Fiquem bem. Fique com Deus. Eu sou terapeuta também, já faço meu jabá. Então se você quiser marcar terapia comigo, aqui embaixo tem um link do meu WhatsApp. Tá bom? Até mais e sobrevivam.